Atenção, ouvintes da Evangélica FM, para o top de 5 segundos. A partir de agora, você estará ouvindo o programa Academia do Concurso, um programa que ajuda você a se preparar para passar em qualquer concurso público sem perder o contato com Deus. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Apresentador, professor Elisomar Alves. O lema é estudar até passar. Agora, aqui na Evangélica. Bom dia a todos os nossos ouvintes do programa Academia do Concurso. Mais uma vez aqui, este que vos fala, o professor Elisomar, acompanhado do nosso irmão Júnior Soares, diretor aqui da nossa web rádio. Então, bom dia a todos vocês que nos ouvem. É uma honra poder estar com a sua audiência, seja através da internet, seja através de outros meios. Então, que Deus te abençoe grandemente. Ouça este nosso hino tema e daqui a pouco estarei trazendo uma meditação na palavra de Deus. E lembrando que hoje nós temos a continuação da Lei de Acesso à Informação, um assunto top, um assunto muito importante. Hoje nós encerramos então esta lei, vou trazer questões para você então entender como cai esta Lei de Acesso à Informação, tá bom? Então, fique ligado, não saia daí, continue conosco. Você está ouvindo o programa Academia do Concurso com o professor Elisomar Alves. Muito bem. Então, nós vamos hoje começar uma nova série de meditação na Palavra de Deus aqui na Academia do Concurso. Nós terminamos todos os capítulos do livro de Neemias, são 13 capítulos, e foi o nosso 13º programa, no dia 18, né? Agora, quarta-feira, vamos começar mais uma série de meditação agora no livro de Esté. Hoje é o nosso 14º programa, no dia 20, né? Dia 20 hoje, é dia da consciência negra, tá? É um feriado hoje, dia da consciência negra, então vai o meu abraço a todos os negros, né, do Brasil, que lutam contra qualquer forma de discriminação, e também a todos os índios, né, todos os brancos, todas as raças que vivem no Brasil, que é um país de bastante miscigenação, bastante mistura de todas as raças. Todos nós temos um pouco de alguma outra raça. Então, um abraço a todos os negros que não são negros, mas têm sangue de negro, são brancos, e todos os negros que também são brancos, porque tem sangue de branco, né? Então é uma mistura toda. Se você for pesquisar, não tem por que nós discriminarmos ninguém, não tem por que discriminarmos sobre a cor da pele, não tem, nem muito menos por questões sociais, sobre pobres e ricos. Infelizmente, há uma grande discriminação, uma grande separação entre pobres e ricos. Nós vemos isso claramente, também é uma forma de discriminação que nós chamamos de discriminação social, né? E é uma discriminação hoje que é até maior, eu digo que é discriminação racial, porque muitos negros que são, que dizem que sofrem discriminação, a maioria é das camadas pobres, porque quando a pessoa tem dinheiro, tem mais dinheiro, é rico, pode dizer assim, ninguém olha mais a cor da pele, ninguém quer saber mais se é negro, se é branco, não importa, tem dinheiro, entre em qualquer lugar. Então a discriminação social, ela também vai junto, e até maior muitas vezes que a discriminação racial. Então fica então o meu apelo para que nós lutemos contra toda forma de discriminação e possamos viver unidos mesmo, porque a nossa diferença é que nos faz perfeitos, porque é nas nossas imperfeições que nós entendemos que precisamos uns dos outros. Deus nos fez assim, incompletos,
E nós só encontramos a nossa completude quando nós nos unimos a outras pessoas, né? Para fazermos projetos, para trabalhar, né? Família, para formar uma família, para formar uma sociedade conjugal, uma sociedade empresarial, para fazer um prédio, uma casa. Ninguém faz sozinho. Todos nós precisamos uns dos outros. Alguém pode dizer: eu fiz a casa só eu trabalhei, eu consegui o dinheiro e eu fiz. Não, mas se não tivesse o pedreiro, você não tinha feito. Não tivesse alguém que fez o cimento, você não tinha feito. Alguém que fez o tijolo para vender para você, você não tinha feito. Alguém que foi lá no meio do mato, naquela situação horrível, tirou a madeira, você não tinha feito a sua casa. Então não adianta, a pessoa pode dizer que não precisa de ninguém. Isso é a maior demonstração de egoísmo e de falta de sensibilidade. E é uma pessoa que realmente não sabe onde está, porque nós precisamos uns dos outros. As nossas diferenças é que nos completam, é que demonstra a necessidade que temos de nos unir uns aos outros para fazermos o melhor. E concluo dizendo que nós somos imperfeitos sozinhos, mas perfeito quando nos unimos a outras pessoas para fazermos algo, projetos e coisas assim. Por exemplo, você pode olhar o Cristo Redentor, aquela obra maravilhosa no Rio de Janeiro, tão linda, né? Uma obra que você pode dizer perfeita, maravilhosa, uma das 7 maravilhas, né, aqui do Brasil. Então, quem fez essa obra? Homens que se uniram e fizeram. Homens imperfeitos, cheios de problema, fizeram essa obra maravilhosa. E agora você imagina as obras que existem no mundo, feitas pelas mãos dos homens, obras que nós vamos e admiramos, né? E admiramos também a natureza. A natureza, ela é tão linda, mas ela é feita de imperfeições. Mas a natureza toda unida, ela se torna perfeita e exuberante. Então essa é a minha palavra de hoje para o Dia da Consciência Negra. Vamos então entrar na meditação? Capítulo 1 do livro de Esther. Esther, capítulo 1, vamos ler o versículo 20, tá? Versículo 20. Bíblia Almeida atualizada aqui. Versículo 20 diz assim. Versículo 20 diz assim: quando for ouvido o mandado que o rei decretar em todo o seu reino, vasto que é, todas as mulheres darão honra a seu marido, tanto ao mais importante como ao menos importante. Este então é o nosso versículo tema deste capítulo, que tem 22 versículos. Nossa meditação. Aprendemos que o princípio da autoridade é muito importante e deve ser levado a sério. O princípio da autoridade. Pois quando a rainha Vasti desobedeceu seu marido, a ordem real de se apresentar na presença dele, ela desrespeitou este princípio. Mesmo sendo rainha, entendemos que ela deveria ter obedecido o rei. Por desrespeitar este princípio, ela perdeu o reino e suas honrarias. Então, o tema da nossa meditação é esse, é o princípio da honra, né? A Bíblia diz: dai honra a quem tem honra. O princípio também da autoridade. Então, você deve obedecer àquele que está com autoridade sobre você. Então, a rainha Vasti recebeu uma ordem do rei para se apresentar perante as pessoas e ela desobedeceu. É possível, inclusive, que o rei estivesse, de certa forma, errado, mas ali não era um convite do seu marido, simplesmente era uma ordem real e deveria ter sido obedecida. E como ela desobedeceu, aquilo iria servir de um mau exemplo para todo o reino. Todo o reino. As pessoas então iriam começar a desobedecer os seus mestres,
a desobedecer os seus senhores, a desobedecer os seus patrões, a desobedecer os seus maridos. Por quê? Porque a própria rainha fez isso com o rei. Então se tornou um mau exemplo. Dessa forma, por ela não ter respeitado a autoridade real, o princípio da honra, ela perdeu o seu cargo de rainha e todas as suas honrarias. Ela passou a ser simplesmente mais uma das concubinas do rei. Então, nós devemos dar honra a quem tem honra e saber que junto com isso tem outro princípio. Qual é o princípio? O princípio de que o menor é abençoado pelo maior. Então, se você quer ser abençoado, você deve honrar seu pai e sua mãe. É um mandamento com promessa. Qual a promessa? A promessa de você viver muitos dias sobre a face da terra. Nós vemos muitos adolescentes, muitas pessoas que morrem adolescentes, morrem bem jovens ainda, não passam dos 25 anos. Os jovens que são rebeldes, desobedientes dos pais, das mães, dos avós, se envolvem em bebedeiras, se envolvem em drogas, começam a desprezar sua família, desonram as autoridades, seus tios, tias, seus pais, brigam dentro dos lares. Você pode ver, não vive muito tempo. Quando não é a droga que os leva, é o assassinato que os leva também, porque muitos deles acabam ficando sujos do sangue inocente. A honra também está em você obedecer aos seus pastores, pois o menor é abençoado pelo maior. Tem muita gente que vive reclamando das suas autoridades, a sua autoridade eclesiástica, vive falando mal do seu pastor, isso e aquilo. Essa pessoa nunca vai ser abençoada, porque não é falando mal do seu pastor que você irá crescer dentro daquele ministério. Você tem que se unir a ele. Se você acha que o seu pastor está fazendo alguma coisa errada, e você pode ter certeza, fale com ele, se apresente para ajudar. Se mesmo assim ele não aceitar, ore a Deus, fique orando, porque é Deus que colocou ele lá e Deus pode tirar a hora que ele quiser. Mas você tem que fazer a sua parte, porque se você quebrar o princípio da honra, aquele pastor pode ter o erro que tiver, mas ele está sobre você, e quem vai sofrer os prejuízos é você e não ele. Entendeu? Que a Bíblia diz que cada um dará conta de si a Deus. Então, se você quer ser abençoado dentro do ministério, você deve honrar os seus líderes, deve honrar o seu pastor, independente de quem ele seja. Mas se ele está naquela posição de autoridade, ele foi colocado lá por Deus. E se ele não cumprir com os deveres de uma autoridade, é ele que vai prestar conta com Deus e não você, porque Deus não deu a você nem a mim o poder de julgar. Deus não deu, porque ele falou: não julgueis, para que não sejais julgados. O princípio da honra também está no seu trabalho. Tem muitas pessoas que querem ser abençoados no seu trabalho, mas vivem reclamando do seu patrão, da sua patroa. Entretanto, essa pessoa, se ele for observar, ele é um servo inútil. O que é um servo inútil? O que é um empregado inútil? O empregado inútil é aquele empregado que só faz o que é mandado. Faz isso aqui, ele faz e depois não faz mais nada. Faz isso aqui, ele faz e depois não faz mais nada. Fica no celular e outra coisa mais, fica enrolando, conversando. Limpa aqui. Aí vai lá e depois não faz mais nada. Esse é um empregado inútil. Ele não vai subir na empresa, ele não vai crescer, não vai prosperar. O empregado útil é aquele empregado proativo, onde o patrão fala: faz isso, ele fala ok, e ele faz muito mais. Quando o patrão chega, o patrão se alegra e vê: poxa, eu pedi para ele organizar só essa prateleira, só fazer esse relatório, e ele fez muito mais. Ele organizou todo o meu trabalho. Esse empregado merece uma promoção. Esse empregado não vai ser demitido na hora que houver corte. Viu? Essa é a diferença. Então, o princípio da honra e da autoridade deve ser levado muito a sério se você quer ser abençoado, porque o menor é abençoado pelo maior. Quem tem autoridade de te abençoar é aquele que está acima de você. Veja o exemplo do profeta Eli.
Segundo a história bíblica, ele estava todo cheio de erros. Era um pai que não era exemplar, não cobrava devidamente dos seus filhos e não estava cuidando bem do trabalho do templo, já estava idoso. Muita coisa estava desandando. Deus chamou um menino para falar contra ele, que era Samuel, que um dia veio a ser o profeta Samuel, sacerdote Samuel e o juiz Samuel. Mas aquele menino Deus usou para falar com o profeta Eli. Mesmo assim, Eli continuou sendo o sacerdote. Em nenhum momento você vê Samuel se voltando contra Eli. No tempo certo, Deus tirou Eli e Samuel tomou então aquela posição de autoridade. Eli, mesmo naquela situação, abençoou Ana quando orava pedindo a Deus um filho. Ela então estava lá orando, só mexendo seus lábios. Ele olhou e pensou que ela estava embriagada. Ela explicou a situação. Naquele momento, ele entendeu e abençoou ela. Aquele sacerdote que era negligente, cheio de problemas familiares, ele tinha autoridade sacerdotal. Deus não havia tirado dele. Então ele podia estar errado, mas ele tinha o poder de abençoar. Assim é também a sua autoridade, ele tem poder de te abençoar. Então ele abençoou aquela mulher chamada Ana e dentro de um ano ela concebeu e deu à luz aquele filho que futuramente seria Samuel, aquele profeta, viu? Então é só para você ter o exemplo então da nossa meditação hoje, que está baseada em Esther, capítulo 1, versículo 20. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Você está ouvindo o programa Academia do Concurso com o professor Elisomar Alves. Então, estamos aqui de volta no programa Academia do Concurso. Após estes anos maravilhosos que você esteve ouvindo, a nossa aula de hoje, então, estamos começando agora, é a Lei de Acesso à Informação, tá? É a Lei 12527 de 2011, 12527 de 2011, uma lei muito importante, muito boa para todos os cidadãos. Então, na última aula eu parei no artigo 34, hoje vou estar concluindo, então, o estudo dessa lei e já trouxe umas questões quentinhas aqui para você aprender mais e fixar, tá? Para a gente poder fazer revisão e saber como cai. Estou tomando aqui esse café gostoso, creio que você já pegou o seu café também da manhã. Quem sabe você está no trabalho, for servidor público, tomando aquele cafezinho. Você pode estar assistindo através do YouTube, que futuramente vai estar no YouTube essa aula. Então, bom café para você também. Nosso artigo 35 da Lei de Acesso à Informação diz assim: disposições finais e transitórias. É instituída a Comissão Mista de Reavaliação de Informações, que decidirá, no âmbito da Administração Pública Federal, sobre o tratamento e a classificação de informações sigilosas e terá competência para... Aí você tem que saber que existe uma comissão mista de reavaliação de informações, tá? Que decide no âmbito da Administração Pública Federal, apenas no âmbito federal, sobre o tratamento e a classificação de informações sigilosas, tá? Qual a sua competência dessa comissão mista? É CMRI, Comissão Mista de Reavaliação de Informações. A competência dessa comissão é, primeiro, requisitar da autoridade que classificar a informação como ultrasecreta e secreta, esclarecimento ou conteúdo parcial ou integral da informação. Então, a autoridade ela vai então classificar a informação como ultrasecreta e secreta. Quando a autoridade classificar como ultrasecreta e secreta, essa comissão mista de reavaliação da informação, olha o nome, reavaliação, então ela vai reavaliar, ela pode requisitar a esclarecimento desse conteúdo, seja parcial ou integral da informação. Segundo, ela pode rever a classificação da informação, ultrasecreta ou secreta, de ofício, ou seja, por autonomia própria, autoridade própria, ou mediante provocação de pessoa interessada. Alguém pode ir lá e solicitar para essa comissão, dizendo que
quer que seja revisto a classificação de ultra secreta ou secreta, conforme o motivo tal, e eles podem, então, sendo provocados, passar a analisar esse pedido, conforme o artigo 7 e demais dispositivos dessa lei, tá bom? O que diz o artigo 7º? Ele fala que o acesso à informação que trata essa lei compreende, entre outros, direito de obter orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, conforme o artigo 7º, que é justamente o artigo que traz os direitos nossos, né, do cidadão, de obter orientação, de obter informação, como deve ser informação primária, na íntegra, autêntica, atualizada. Então, observando esse próprio artigo 27, artigo 7º da própria lei, essa comissão mista de reavaliação da informação, ela tem que aceitar aquele pedido e dar uma resposta ao cidadão. Terceira competência da comissão mista de reavaliação de informação é prorrogar o prazo de sigilo de informação classificada como ultra secreta, sempre por prazo determinado, ok? Esse prazo prorrogado nunca vai ser por prazo indeterminado. Se caiu uma lei, isso é uma questão dizendo prazo indeterminado, já corta, porque o prazo é sempre determinado. Enquanto seu acesso ou divulgação puder ocasionar ameaça externa à soberania nacional ou integridade do território nacional, ou grave risco às relações internacionais do país, observado o prazo previsto no parágrafo 1º do artigo 24. O que diz o parágrafo 1º do artigo 24? Diz assim: os prazos máximos de restrição de acesso à informação, conforme a classificação prevista no caput, vigoram a partir da data de sua produção e são os seguintes. Aí você vai lembrar dos prazos da reservada, secreta e ultra secreta, que eu disse que começa em 5 e vai subindo de 10 em 10 anos. 5, reservada, mais 10 é 15, né? Então 5, 15. Secreta, 15 anos. Ultra secreta, quanto é que dá? 25 anos. Como eu disse, para você lembrar na hora, começa em 5 e vai subindo de 10 em 10, tá? Então, começa em reservada, secreta e ultra secreta. 5, 15 e 25 anos o prazo máximo, que pode ser, logicamente, prorrogável e quando for para prorrogar tem que ser um prazo certo, que pode ser no máximo no limite previsto na lei. Então, quais os motivos então para essa prorrogação? Quais os motivos da prorrogação? Sempre porque o seu acesso ou divulgação puder ocasionar, ameaça externa à soberania nacional ou ameaça à integridade do território nacional, ok? Ou mesmo grave risco às relações internacionais do país. Então, esses são motivos para que aquela informação continue, então, tá? São os motivos para que aquela informação continue com o sigilo, ela continue mantida sigilosa, tá? Continuando aqui, o prazo referido no inciso 3 é limitado a uma única renovação. Então, esse prazo ele pode ser renovado uma única vez. Pode haver uma pergunta: quantas vezes esse prazo pode ser renovado, seja prorrogado? Apenas uma vez. A revisão de ofício a que se refere o inciso 2 do parágrafo 1º deverá ocorrer no máximo a cada 4 anos, tá? Máximo a 4 anos a revisão, após a reavaliação prevista no artigo 39, quando se tratar de documentos ultrasecreto ou secreto. Então, a partir do momento que é determinado esse prazo, então, daquela informação, ele vai sendo revisto, tá? A cada 4 anos, para ver se mantém ou não o mesmo protocolo de secreto ou ultrasecreto, tá? A não deliberação sobre a revisão pela Comissão Mista de Reavaliação de Informações, nos prazos previstos nesse parágrafo anterior, implicará a desclassificação automática das informações. Então, essas informações, elas são revistas num prazo de 4 anos, um prazo máximo de 4 anos. São revistas, não quer dizer que elas sejam alteradas. Sempre revista para ver se mantém o mesmo protocolo de sigilo, tá bom? Então,
é um regulamento a dispor, né, sobre a composição, organização e funcionamento da comissão mista de reavaliação. Isso aqui, informação, se não cair no concurso. Outro, o tratamento de informação sigilosa resultante de tratados, acordos ou atos internacionais atenderá às normas e recomendações constantes desses instrumentos. Então, os instrumentos que são os tratados internacionais, acordo, atos, né? Então, eles que vão organizar, eles vão direcionar o tratamento de informação sigilosa, tá? Então, se há uma informação sigilosa em tratados, advinda de tratados, acordos ou atos internacionais, atenderá às normas e recomendações constantes desses instrumentos. Então, no próprio instrumento já vai ter as normas e recomendações lá mesmo. Então, é uma seção que está fora desta lei, além desta lei, né? É instituído no âmbito do Gabinete da Segurança Institucional da Presidência da República o Núcleo de Segurança e Credenciamento. Então, essa lei instituiu o NSC, Núcleo de Segurança e Credenciamento, que tem por objetivo. Então, o NSC, o que é NSC? Núcleo de Segurança e Credenciamento. Qual o objetivo desse Núcleo de Segurança e Credenciamento? São dois aqui colocados. Primeiro, promover e propor a regulamentação do credenciamento de segurança de pessoas físicas, empresas, órgãos e entidades para tratamento de informações sigilosas. Segundo, garantir a segurança de informações sigilosas, inclusive aquelas provenientes de países ou organizações internacionais com os quais a República Federativa do Brasil tenha firmado tratado, acordo, contrato ou qualquer outro ato internacional, sem prejuízo das atribuições do Ministério das Relações Exteriores e dos demais órgãos competentes. Então, o NSC tem esses dois objetivos, mas esses objetivos não prejudicam as atribuições do MRE, que é o Ministério das Relações Exteriores, e nem dos demais órgãos competentes que tratam de assuntos internacionais, né? Então, esse NSC, o objetivo dele é garantir a segurança de informação sigilosa, inclusive as provenientes de países e organizações internacionais. Ele é ligado diretamente à Presidência da República, diretamente, mas ele não tira em nenhum momento a competência do MRE, que é o Ministério das Relações Exteriores, e nem de outros órgãos, né, competentes. Regulamento disporá sobre a composição, organização e funcionamento do NSC. Isso não vai cair no concurso, esse regulamento, mas com certeza já existe, tá? Porque essa lei é de 2011. Aplica-se no que couber, lembrando que nós estamos aqui apenas nas disposições transitórias, tá? Disposições finais e transitórias já dessa lei. Então, artigo 38. Aplica-se no que couber a Lei 9507 de 97 em relação à informação de pessoa física ou jurídica, constante de registro ou banco de dados de entidades governamentais de caráter público. Os órgãos e entidades públicas deverão proceder à reavaliação das informações classificadas como ultra secreta e secreta num prazo máximo de 2 anos, contado do termo inicial de vigência desta lei. Então, os órgãos e entidades públicas eles devem proceder à reavaliação das informações classificadas como ultra secreta e secreta. Veja que eles não falam de reservada. A reservada não tem essa obrigação de estar sendo revisada, até porque o prazo é bem curto, é apenas 5 anos, né? Então, no prazo máximo de 2 anos, os órgãos e entidades públicas deverão proceder à reavaliação das informações classificadas, reavaliar as informações, contado do termo inicial de vigência desta lei, ou seja, desde quando essa lei começou a vigorar, e esse prazo começou a contar de 2 em 2 anos, os órgãos de entidade pública devem proceder à reavaliação daquelas informações que foram classificadas como secreta e ultra secreta. A restrição de acesso à informação em razão da reavaliação prevista neste artigo deverá observar os prazos e condições previstos na lei, que está nesta lei. No âmbito da Administração Pública Federal, a reavaliação prevista no caput poderá ser revista a qualquer tempo pela Comissão Mista de Reavaliação de Informações, observados os termos desta lei. Então, no âmbito da Administração Pública Federal, a reavaliação, que se fala aqui que é de 2 em 2 anos, pode ser revista a qualquer tempo
pela CMRI, Comissão Mista de Reavaliação de Informações. Enquanto não transcorrido o prazo de reavaliação previsto neste artigo, que é de 2 anos, será mantida a classificação de informação nos termos da legislação precedente. As informações classificadas como secreta ou ultra secreta, não reavaliadas no prazo previsto neste artigo, serão consideradas automaticamente de acesso público. Então, se não foram reavaliadas, automaticamente elas deverão ter acesso público. Então, se eles querem que uma informação seja mantida com status de ultra secreta e secreta, deve ser reavaliada no máximo 2 anos. Se não for reavaliada, ela automaticamente passará a ser de acesso público. Tá bom? No prazo de 60 dias a contar da vigência dessa lei, já passou, como eu disse, né? Estou apenas nas partes transitórias da lei. O dirigente máximo de cada órgão, entidade da administração pública federal, direta e indireta, designar a autoridade que lhe seja diretamente subordinada para o nome do respectivo órgão, entidade, exercer as seguintes atribuições. Mas tá aqui, segurar, não vou ler isso aqui já não interessa para nós. Artigo 41. O Poder Executivo Federal designar a órgão da Administração Pública Federal responsável pela promoção, pela campanha do treinamento, pelo monitoramento da aplicação da lei, pelo encaminhamento do Congresso Nacional de relatório anual, informações atinentes desta lei. Então, temos aqui o artigo 42, já encerrando. O Poder Executivo regulamentará o disposto nessa lei, para 180 dias. Então, o inciso 6 do aqui, isso aqui é importante. O artigo 43 trouxe alteração na Lei 8.112. Qual é a Lei 8.112? É o Estatuto do Servidor Público Federal. Então, no artigo 43 aqui, ele fala que o inciso 6 do artigo 116 da Lei 8.112 de 90 passa a vigorar com a seguinte redação. Qual é? O inciso 6 diz assim: levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da autoridade superior, ou quando houver suspeita de envolvimento desta, ao conhecimento de outra autoridade competente para a apuração. Você vê que essa lei de acesso à informação alterou até o Estatuto do Servidor Público Federal, em que coloca uma obrigação aqui no inciso 6º, que eu acabei de ler, que o servidor ele tem a obrigação de levar qualquer irregularidade que tiver ciência ao seu superior hierárquico, tá? Mas se ele suspeitar que até o seu superior hierárquico está envolvido, ele tem que levar o conhecimento de outra autoridade competente para a apuração, tá? Essa foi uma alteração. Outra alteração está no artigo 126A da mesma lei. Então o artigo 44 dessa lei que estamos falando, ela trouxe essa alteração. Então o artigo 26A, tá? Foi acrescido o artigo 126A na Lei 8.112, que diz assim: nenhum servidor poderá ser responsabilizado civil, penal, administrativamente por dar ciência à autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, a outra autoridade competente para apuração de informação concernente à prática de crimes ou improbidade de que tenha conhecimento, ainda que em decorrência do exercício de cargo, emprego ou função pública. Este artigo é bem interessante, porque você sabe o que está acontecendo no Brasil, né? Estão querendo julgar o juiz, porque ele julgou algumas pessoas. É o caso da Lava Jato. Algumas autoridades estão sendo investigadas, estão chateadas, não querem, aí começam a mentir dizendo que não fizeram nada, e sabemos que elas fizeram, sim, muitas coisas erradas. Aí então começaram a criar leis, tentar criar leis para que possam punir o investigador, punir o juiz, entendeu? É basicamente aqui está dizendo que o servidor que denunciar o seu chefe, denunciar qualquer situação que está lá, ele não pode ser processado por isso. Por que foi colocado isso aqui na lei? Porque eles sabiam que a partir do momento que o servidor vai denunciar alguém, a primeira coisa que eles iam fazer é querer processar o servidor. Como o servidor lá do mais fraco, ia logo acontecer de ele perder o cargo, um processo era capaz até do servidor sair, ser mandado embora, ser demitido a bem de serviço público, do que aquele chefe que com certeza tem um padrinho político, alguém que colocou lá. Então
para incentivar o servidor a denunciar fraudes, denunciar abusos, denunciar corrupção, foi incluído então esse artigo 126, que eu vou ler de novo. Nenhum servidor poderá ser responsabilizado civil, penal ou administrativamente por dar ciência à autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento dessa autoridade superior, a outra autoridade competente para apuração de informação concernente à prática de crime ou improbidade de que tenha conhecimento, ainda que na reconheça do exercício de cargo, emprego ou função pública. Então, foi um artigo incluído aqui para dar garantia ao servidor. Olha, servidor, você pode denunciar, não se preocupe, você não vai ser processado se você, sabendo de algo, foi lá e denunciou. Porque muitos servidores não denunciam porque tem medo, sabe que vai pesar em cima deles, e como diz o ditado, sempre o galho, sempre a corda, arrebenta na parte mais fraca, coisa assim. Então foi incluído este artigo. Artigo 45. Cabe aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, em legislação própria, obedecidas às normas gerais estabelecidas nesta lei, definir regras específicas, especialmente quanto disposto no artigo 9º e na seção 2 do capítulo 3. Isso aqui, o artigo 9º dessa lei, fala sobre a criação de serviços de informação. Então, essa lei ordenou aos estados e municípios e mais o Distrito Federal para criar legislação própria, obedecendo a regra geral nessa lei, porque essa lei de acesso à informação, ela traz regra geral, mas ela tem uma abrangência nacional, mas não impede que estados e municípios possam também legislar, tá? Porque essa legislação aqui, ela é uma legislação que ela é geral, apenas geral, mas não impede que os estados e municípios de federal façam sua própria legislação. O que não podem é fazer uma legislação que venha contrariar algum requisito, algum artigo dessa lei. Então, o próprio artigo 45 fala que eles devem, em legislação própria, obedecer a normas gerais nessa lei, definir regras, especialmente quanto à criação do serviço de informação, que é aquela que está pela internet, deixar bem claro ao servidor, às pessoas em geral. Tem informações que são públicas, já coloca lá no site, você entra, já está lá no site, perguntas principais dúvidas. Não é bom quando você entra no site do governo e já tem um monte de perguntas respondidas, você lá vai pesquisar e você vê que alguma daquelas respostas é o que você queria saber. Então você não vai precisar ir lá no órgão, não vai precisar ligar, já está lá no site. E isso é um trabalho que está determinado aqui nessa lei. E muitos órgãos mais competentes já fazem isso, tá bom? Então, esta lei então já está em vigor claramente. Já encerramos então a lei de acesso à informação. Amém? Quem diz amém aí? Encerramos aqui o estudo dessa lei. Agora eu vou entrar no próximo bloco com questões. Eu trouxe várias questões aqui para você saber como é que cai, tá bom? Fique ligado. Vamos fazer um pequeno intervalo agora ouvindo o hino A Glória é Tua, de Anderson Freire. Eu ofereço a todos os nossos ouvintes, tá? Ofereço inclusive ao Fabinho, Comércio Fabinho, ele falou que ele sempre ouve o nosso programa. Alô, Fabinho, boas vendas aí para você, sucesso no seu negócio. E também a todos os comerciantes aqui de Santana e especialmente aqui do bairro da Fortaleza. Quero oferecer este hino também a Joselma, quero oferecer a Heloíse, quero oferecer esse hino também para a Príncipe, tá bom? E a todos os nossos ouvintes pela internet e aqui pela rádio. Você está ouvindo o programa Academia do Concurso com o professor Elisomar Alves. Estamos de volta então com o nosso programa Academia do Concurso. Você está ouvindo de fundo este hino maravilhoso que eu gosto muito, o hino Sossegai, né? As ondas podem vir com muita força, mas Jesus está no barco e se Ele ordenar, as ondas vão sossegar. Vamos aqui ver algumas questões, se der tempo. Depois eu trouxe umas questões novas. Na primeira aula
Na primeira aula que nós tivemos, hoje é a quarta aula, eu então passei algumas questões. Se der tempo, eu vou rever essas questões para você que está assistindo então pela primeira vez a minha aula. Primeira questão da Lei de Acesso à Informação diz assim, ó, é da FGV, mas é no mesmo estilo da FCC, que é que vai fazer o concurso. Diz assim: de acordo com a Lei 12.527/2011, os prazos máximos de restrição de acesso à informação, conforme a classificação prevista no CAPT, vigorarão a partir da data de sua produção. Ok. Assinar a alternativa que os indica. Aí aqui as alternativas elas vêm trazendo ultra secreta, secreta e reservada. Elas trazem a mesma informação. A diferença são os anos, tá? Eu falei, olha como cai. Então, letra A colocou ultra secreta 20 anos. Já está errado, que ultra secreta é 25 anos. Vamos passar para a letra B. Letra B, ultra secreta 30 anos. Está errado, que ultra secreta é 25 anos. Você nem vai ver o resto para não perder tempo. Letra C, ultra secreta 35 anos. É errado, é 25 anos. Se você assistiu minha aula, você já ia acertar essa fácil. Aí, letra D, ultra secreta 25. Ok. Vamos ver secreta, né? Secreta, 15 anos? Certo. Menos 10, 5. Reservada, 5. Aqui, nosso gabarito, letra D. Repetindo, letra D, o gabarito. Ultra secreta, 25 anos. Reservada, 5 anos. Ah, ok? Vamos ver a letra E só para eliminar. Letra E, ultra secreta, 25 anos. Certo. Secreta, 20 anos. Aí tá errado. Tá errado. Aí você já corta. Então, vê como uma questão simples. Se você pelo menos leu a lei, se você assistiu a minha aula, você já mata essa questão. Segunda, também da FGV e no estilo da FCC. O acesso à informação de que trata a lei número 12.527/2011, que é a Lei de Acesso à Informação, compreende, entre outros, direitos de obter. Aqui, essa questão é um nível um pouco maior, é um nível para o pessoal do cargo nível superior, tá? Aí tem inciso 1, 2 e 3. Cada inciso traz uma informação que você vai julgar, então, qual é o correto. Eu vou ler aqui o inciso. Inciso 1 diz assim: informação contida, o direito, normalmente o CAPT. O CAPT fala que a lei traz, entre outros, o direito de obter. 2 pontos. Obter o quê? Aí você pergunta, né? Primeiro, informação contida em registros ou documentos produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não, arquivos públicos. Aí você vai ver, tá certo? Tá errado? Inciso 2. Informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada, decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou entidade do poder público, mesmo que esse vínculo já tenha cessado. Certo ou errado? E terceiro, informação primária, secundária, íntegra, autêntica e atualizada. Ok? Aí você tem as situações aqui, somente um tá errado, tá certo, o 2, 1 e 2, 1 e 3, 2 e 3. Vê que é um assunto um pouco mais difícil, vamos ver no artigo 7º essa resposta, tá? Tá no artigo 7º. Vamos ver aqui na lei o artigo 7º. Então, no artigo 7º, ele fala assim: o acesso à informação de que trata esta lei, compreende, entre outros, o direito de obter. Olha só como a questão trouxe o artigo 7º, o direito de obter. Aí tá, são quantos incisos? São 7 incisos. A lei trouxe apenas 3. Então, o inciso 1 fala: gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação. Você tem acesso, você como cidadão, acesso, primeiro, orientação sobre os procedimentos. Eu estava lendo o artigo 6º aqui, artigo 7º. Primeiro, orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, deve direito a ser orientado, bem como sobre o local onde poderá ser encontrada ou obtida a informação. Então, você tem esse direito. Você tem esse direito, o direito também de informação contida em registro ou documento produzidos ou acumulados por seus órgãos, entidades, recolhidos ou não, arquivos públicos. Tem direito também. Nós temos direito
a informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada, decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades, mesmo que esse vínculo já tenha cessado. Quer dizer, mesmo que o vínculo tenha cessado entre o Estado com uma entidade privada, mas se aquela entidade privada, durante o tempo que ela então esteve trabalhando para o serviço público, ela produziu informações, então você tem direito ao acesso. Olha aqui, eu vou ler de novo. Informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada, decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou entidade, mesmo que esse vínculo tenha cessado. Outro direito: informação primária, íntegra, autêntica e atualizada. Informação primária, íntegra, autêntica e atualizada. E aqui eu já chamo você para um link para a nossa questão, que ele fala no número 3 aqui: informação primária, secundária, íntegra, autêntica e atualizada. Eles colocaram aqui um jabuti, colocaram uma palavra que não existe na lei, a palavra secundária, então já está errado. Não existe na lei secundária. A informação ela é primária, íntegra, autêntica e atualizada. Não tem secundária. Então, o item 3 já está errado. Você já sabe que está errado. 5. Informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as relativas à sua política, organização e serviço. É direito também de ter essa informação. Direito também de ter informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação, contratos administrativos e mais outras informações relativas à implementação, acompanhamento e resultado dos programas, projetos e ações dos órgãos e entidades públicas, bem como metas e indicadores propostos. Também tem direito de ter informação relativa ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestação de contas relativas a exercícios anteriores. Tudo isso é um acesso que deve ser dado ao povo. Só que na prática, essas informações ainda são muito fechadas, mas você pode requerer. O importante é você saber aqui e responder essa questão. Veja bem que no inciso 6 da questão aqui, aliás, no inciso 6 do artigo 7º que eu estou lendo para vocês, fala assim: informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação, contratos administrativos. Tá justa, bem aqui no inciso 1 da questão fala assim: informação contida em registros, tá? Informação contida em registros, documentos produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não em arquivos públicos. Tá exatamente isso aqui, tá reproduzindo o inciso 2 do artigo 7º, tá bom? Então, o inciso 2 do artigo 7º, então está correto essa informação. Como eu disse, é uma questão um pouco mais difícil, porque para você lembrar tudo isso aqui, num dia, tá? Mas se você pelo menos teve esse contato com a minha aula ou leu a lei, você já vai ter uma luz para você seguir, entendeu? Seguir. E não se preocupe, como é que eu vou gravar isso? Leia, isso vai ficar no seu subconsciente, na hora você vai ter pelo menos uma direção. Então o inciso 1 está correto. E o inciso 2, vou adiantar que ele está correto, tá bom? Está aqui, informação custodiada. Deixa eu ver qual é o inciso. Informação custodiada. Informação produzida ou custodiada. Aqui, está o inciso 3, foi na sequência. Inciso 2 e inciso 3 do artigo 7º, tá? Inciso 2, inciso 3 do artigo 7º, tá? Vê que eles pegaram na sequência, então. Pegaram na sequência. O que diz o inciso 2? Informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades do poder público, mesmo que esse vínculo já tenha cessado. Esse é o inciso 3, tá? O 2 da questão, o inciso 3 daqui da lei. Correta. Vamos lá para ver a resposta. Tudo que tiver correto é inciso 1 e 2. Então, nosso gabarito seria letra C. Está correta, inciso 1 e 2. Veja que é só a letra da lei que cai, a letra da lei. Essa lei é pequena, leia toda essa lei, ouça ela, grave ela e fique ouvindo no seu carro, no ônibus, para onde você for, tá bom?
essa foi a segunda questão. Vamos para mais uma questão, terceira. A terceira questão é da FCC, tá? Pela Lei de Acesso à Informação de 18 de novembro de 2011, só esse o comando. Pela Lei de Acesso à Informação de 18 de novembro de 2011. Aí você já fica, é o tipo de questão também que não é muito fácil. Não é muito fácil, porque você vai ter que ler cada um, tentar lembrar da lei e ver o que está certo e o que está errado, tá bom? Ver o que está certo e o que está errado. Mas não se preocupe não, que não é tão difícil. Olha só, letra A diz assim: a classificação de informação em qualquer grau de sigilo deverá ser formalizada em decisão que conterá, no mínimo, os seguintes elementos: assunto sobre o qual versa a informação e fundamento da classificação, dispensar a identificação da autoridade que a classificou. Letra A. O que está errado nessa letra A? É que não é dispensar a identificação da autoridade que classifica. A autoridade que classifica tem que ser dispensada, sim. Olha só, a letra A fala que não é necessário. No finalzinho de dispensar a identificação da autoridade que classifica. Não é dispensada não, tá? A autoridade deve ser identificada. Letra B, vamos ver. Letra B, uma vez negado o acesso à informação pelos órgãos ou entidade do Poder Executivo Federal, o requerente poderá recorrer à Controladoria Geral da União, que deliberará num prazo de 20 dias, com direito à prorrogação por mais de 20. Você já pensa, eu não lembro de ter lido isso. Eu não li. Se você não lembrar na hora, se você leu a lei, é porque com certeza não está na lei. Vamos ver onde é que está o erro nessa B? Está errada, viu? Onde é que está o erro? Diz assim: a CGU deliberará num prazo de 5 dias e a lei não fala em prorrogação. Então o prazo é apenas 5 dias para a CGU, que é a Controladoria Geral da União. Grave aí, num prazo de 5 dias. Eles colocaram 20 dias aqui para confundir você. Esses 20 dias é quando a pessoa vai no órgão e pede uma informação. O prazo é de 20 dias realmente, entendeu? E se eles não der aquela informação no prazo de 20 dias, não justificar ou não puder encaminhar você, mas precisar de mais um pouco de prazo, ele pode pedir mais 10 dias. Então é 20 dias e mais 10 dias, tá? Então está errada a letra B. E qual é o prazo para a CGU dar uma resposta? 5 dias. Letra C diz assim: a pessoa física ou entidade privada que detiver informações em virtude de vínculo de qualquer natureza com o poder público e deixar de obter seus dispositivos e deixar de observar seus dispositivos será sujeita a 2 anos de reclusão, além de pagar a multa correspondente. Aí você vai pensar, meu Deus, que é isso, né? Tá certo ou errado, letra C? Tá errado. Qual é o erro? Não existe sanção penal e sim multa, tá? Advertência, rescisão do vínculo com o poder público, suspensão de participação em processo licitatório, além do impedimento de contratar com a administração e também declaração de idoneidade para licitar e contratar. Aquela pessoa vai ter uma declaração de idoneidade. Isso eu falei na aula anterior, só você observar no Face, no dia 18, que está publicado lá. Você entra então no meu Face. Se você está assistindo pelo Face da Evangélica FM, também é no dia 18, está lá publicado que eu comento que eu comento quais são essas sanções. Então tá errado, porque não existe sanção penal, tá? Existe multa, existe advertência, rescisão, não existe prisão aqui de 2 anos, tá? Tá errado. Letra D. O serviço de busca e fornecimento da informação é gratuito? Sim. Salvo nas hipóteses de reprodução de documentos pela entidade pública consultada, situação em que poderá ser cobrado exclusivamente o valor necessário ao ressarcimento do custo do serviço e dos materiais utilizados. Se você não leu essa lei, você vai logo dizer, não, ser cobrado no órgão público? Não, tá errado. Você vai dizer, tá certo. Esse aqui é justamente o que está certo. Porque o serviço de busca e fornecimento da informação realmente é gratuito, tá? Gratuito. Mas é possível ser cobrado nas hipóteses de reprodução de documento para a entidade. Tem que reproduzir o documento, de repente é 100 folhas, 500 folhas, 1000 folhas, imagina, tá? Para a entidade pública consultada. Nesse caso, ela poderá ser cobrado somente o valor necessário ao ressarcimento do custo do serviço
e dos materiais utilizados. Só o custo daquele serviço, não é o custo lá do servidor, o pagamento dele, não, daquele serviço, tá? E do material utilizado. Pode ser cobrado sim, esse é nosso gabarito, está correto. Vê que é uma questão de um nível alto essa, tá bom? E letra E, vamos ver aqui, só para a gente excluir, porque você já sabe que está correto, que a letra D é o nosso gabarito. Letra E, é dever das entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação de informação de interesse coletivo ou geral, por eles produzida ou custodiada, exceção feita de informações concernentes ao procedimento licitatório, inclusive os respectivos editais e resultados, tá bom? Então, veja bem aqui. O que está errado? Está errado, né? O que está errado? Os procedimentos licitatórios estão incluídos na obrigatoriedade de divulgação. Então, os procedimentos da licitação, sabe que a licitação é pública, né? Se você leu a lei de licitação, você já sabia que estava errado isso aqui, porque é público. Você pode ir lá assistir a sessão, não vai poder falar, ficar atrapalhando, mas pode assistir, anotar. Qualquer pessoa do povo pode ir lá assistir. Então, está falando aqui que é dever da entidade pública promover, independentemente de requerimento, a divulgação de informações de interesse coletivo ou geral, por eles produzida ou custodiada, exceção feita a licitação. Não, é dever de divulgar. A licitação não é fechada, pelo contrário, o objetivo é ser aberta mesmo, para que haja o máximo de lisura, né, de honestidade no procedimento licitatório, que é o procedimento que, quando o Estado compra, né, serviços, compra produtos, ele vai contratar obras públicas, envolve muitas vezes dinheiro, muito dinheiro. Então essa foi a terceira questão aqui, devidamente comentada. São 9 horas e 48 minutos aqui na Academia do Concurso. Vamos com até 10 horas da manhã, então continue conosco, não saia daí, tá? E se você puder entrar então no Face Elisomar Alves, que é o meu Face, ou Rádio Evangélica FM, você pode entrar e pode compartilhar. Você pode também mandar um alô pelo telefone 991786210, é o WhatsApp, código 96991786210. Pode mandar agora um comentário sobre a nossa aula, sobre as questões que estão sendo comentadas. Agora vamos para mais uma questão de número 4. Diz assim: a qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados corresponde, de acordo com a Lei 12.527, que é a Lei de Acesso à Informação, ao conceito de... Então está falando de qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, por equipamentos ou mesmo sistemas autorizados, tá? Corresponde ao conceito de... Ela vai apertar aí: primariedade, integridade, autenticidade, disponibilidade, confiabilidade. Qual desses tem a ver com qualidade? Aí você vai ter que ir lá no artigo 4º dessa lei, que cita então todas essas situações. Vamos rever o artigo 4º da lei? Diz assim: para os efeitos desta lei considera-se informação. O que é informação? Dados processados ou não, que podem ser utilizados para a produção e transmissão de conhecimento contido em qualquer meio, suporte ou formato. Isso é informação. E o que é documento? Documento é a unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato. Documento. E o que é informação sigilosa? É aquela submetida temporariamente a restrições de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado. E o que é informação pessoal? Informação pessoal é aquela relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. E o que é tratamento da informação? Tratamento da informação é o conjunto de ações referentes à produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação
ou controle da informação. Isso é um conceito muito importante, embora seja longo, é o tratamento da informação, que os órgãos públicos vão fazer tudo isso, vão tratar essa informação. E o que é tratar? É todo o trabalho, ou seja, o conjunto de ações sobre produção, a recepção, a classificação e lá vai. Isso tudo que eu falei está no inciso 5 do artigo 5º da Lei de Acesso à Informação. E o que é disponibilidade? O que é disponibilidade? É a qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados, ok? Olha só, é justamente a nossa questão, está no inciso 6, do artigo 5º, fala aqui disponibilidade. O que é disponibilidade? Qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados. Ele pegou o conceito, colocou no caput, colocou na questão, o conceito que é a qualidade de informação que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos e sistemas autorizados. É o conceito, parou aqui. Aí ele colocou esse conceito. O conceito de quê? É o conceito de disponibilidade. Imagina só, você vai fazer essa prova, você tem que gravar tudo. Pelo menos você tem que ter uma ideia, tá bom? O que é disponibilidade? Veja que ele pegou de 9 conceitos. Ele pegou um conceito, jogou aqui, né? E colocou 5 opções desses aqui, tá bom? Colocou 5 aqui. Primariedade, é integridade, é autenticidade, é disponibilidade, é confiabilidade. Meu Deus, e agora? Então, é disponibilidade, que é a qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos. Olha, então está disponível, né? Ela pode ser conhecida, ela pode ser utilizada por indivíduo, equipamento, sistemas. Então é disponível, uma coisa que está disponível, tá? Então tente lembrar as palavras, os conceituais, elas já remetem, tá, a uma resposta para você. Então já dá para você ter uma ideia que seria disponibilidade. Então, questão 4, letra D. Mas para terminar aqui, no nosso estudo, o que é autenticidade? A autenticidade é a qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema. O que é integridade? Integridade é a qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino. Olha, integridade, só você lembrar, algo que não foi modificada, nem quanto à origem, nem quanto ao trânsito, nem quanto ao destino, é algo íntegro, né? Olha, o nome já te ajuda a você gravar. Primariedade, aí você já imagina o que é algo primário, o que é primariedade? É a qualidade da informação coletada na fonte, lá no início, primariedade, com o máximo de detalhamento possível, sem modificações, tá? Então são esses 9 conceitos, eu digo a você, tá? Do artigo 4º, falei artigo 9 conceitos do artigo 4º, eu falei artigo 5º algumas vezes, artigo 4º. Então, se você imagina que pode cair de tudo dessa lei, esse aqui é um dos pontos fortes. Então, grave esse artigo 4º dessa lei, tá bom? Então, essa segunda rodada de questões, porque a primeira foi na primeira aula, eu trouxe para você, mas aqui são 9h54, dá para a gente trazer mais, aqui uma questãozinha de revisão da aula anterior que eu trouxe aqui. Então, ó, tem uma aqui bem simples aqui, ó. Julgue o item subsequente acerca das políticas de acesso aos documentos de arquivo. Aí tem que julgar. A lei que trata... Isso aqui dá até para você dar uma olhada aqui, ó. A lei que trata do acesso à informação no Brasil dispõe sobre essa garantia exclusivamente aos órgãos do Poder Executivo Federal. Essa garantia, tá, de ter acesso aos documentos de arquivo é só no âmbito federal? Não, é no âmbito federal, estadual, municipal e distrital, que é do Distrito Federal. Então está errado. Vou ler de novo aqui. A lei que trata do acesso à informação no Brasil dispõe sobre essa garantia exclusivamente, cuidado com essas palavras, exclusivamente aos órgãos do Poder Federal? Não, está errado. Que entra aqui municipal, estadual, tá bom?
Outra aqui, bem facinho aqui, pelo lado da UFPA. Considerando a lei de acesso à informação, conjunto de ações, veja que aqui nessa questão ele colocou apenas o número, tá? 12527. Conjunto de ações referente à produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou controle de informação é denominado de... Eu acabei de falar, lembra que eu falei que esse artigo 4º é muito forte para cair? Ele deu aqui um conceito em cima e citou vários nomes aqui embaixo, que pode ser referente a esse conceito. Esse conceito é referente a tratamento de informação, esse conceito é referente à autenticidade, esse conceito é referente à informação sigilosa, integridade, risco. Qual desses? É tratamento da informação. Lembre que é o conceito mais assim detalhado. É porque está tratando a informação, então envolve muita coisa, envolve produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, o transporte, a transmissão, a distribuição, o arquivamento, o armazenamento, a eliminação, a avaliação, a destinação, o controle da informação. Tudo isso é o que? Tratamento, tá? Lembra que quando você está sendo tratado, né? Muita coisa, é tanto exame, é tanta coisa, então é isso, é tratamento da informação, gabarito, letra A. Querem mais questão? Ainda dá um tempinho aqui, vamos encerrar daqui a pouco vendo um hino. Então diz aqui, uma outra questão que repete aquela questão da reservado, secreto e ultra secreto. Diz assim: segundo a lei de acesso à informação, é correto afirmar que os documentos possuem o seguinte grau de sigilo. Qual são os graus de sigilo? Você tem que saber já. Reservado, secreto e ultra secreto. Aí você já vai aqui, letra A, reservado, secreto, ultra secreto. É essa, nem lê o resto. Aqui na letra B, pessoal secreto, onde não existe esse pessoal. Letra C, pessoal de novo, insistir para ver se a pessoa que não leu a lei cai. Letra D, ostensivo, não existe essa palavra ostensivo. E letra E, reservado, ok. Confidencial, não existe esse nome confidencial. Mas a pessoa que não leu a lei vai pensar, não, tem que ter alguma coisa falando confidencial. Não tem. São 3 palavras, reservado, secreto e ultra secreto, tá bom? Então, letra outra aqui, para a gente encerrar com essa aqui, com relação à legislação arquivística. Julgue o item, bem simples aqui no modelo CESP aqui. Com relação à legislação arquivística, julgue o item. Aí diz aqui, a lei de acesso à informação é aplicável a toda a esfera da administração pública brasileira? Sim ou não? Essa lei de acesso à informação, ela é aplicável a toda a esfera da administração pública brasileira? Sim ou não? Se eu digo que é aplicável a toda a esfera, eu estou dizendo o quê? Que é aplicável à União, Estado, Distrito Federal e municípios. Sim, é verdade. É aplicável a todos eles. Então está correto essa afirmação. Tá certo, pessoal? Então aqui nós encerramos o nosso programa de hoje. Tem um escolhido aí? Se não tiver, podemos encerrar com aquele hino do Anderson Freire, Raridade. Pode ser? Então, o irmão Júnior aqui, que manda aqui nos controles. Eu agradeço muito o apoio do nosso irmão Júnior Soares, que é o proprietário, o responsável aqui por essa web rádio, que leva conhecimento, informação, leva a palavra de Deus ao Brasil, né, ao mundo, através da internet. Qualquer pessoa pode acessar. Quero mandar um abraço aqui, Ana Cristina, que está nos ouvindo aí no programa. Francisco Vergulhão de Lima. Bom dia, irmão Francisco Vergulhão. Então, bom dia a todos os demais que estão nos ouvindo, mas que não mandaram o seu oi aqui para nós, tá bom? Encerro aqui, agradeço a sua participação. Compartilhe este vídeo o máximo que você puder. Marque as pessoas, tá bom? Que você quer bem. Marque as pessoas. Tá recebido aqui o seu bom dia, irmão Francisco Vergulhão de Lima. Virgulino, olha, desculpa aí, irmão. Francisco Virgulino de Lima. Então, quero dar um bom dia a todos os nossos ouvintes e convidar você para sexta-feira, se Deus quiser, 8 horas da manhã até as 10 horas. Então, continuaremos
com o programa Academia do Concurso. Você acabou de ouvir o programa Academia do Concurso com o professor Elisomar Alves. Esperamos por você no nosso próximo programa. Curta e compartilhe. Deus está com você.